só falar. Então, todas as vezes que pelo menos eu faço esse exercício, quando pego uma palavra aqui, um texto, falo assim, puxa, será que eu olho o texto, aí Deus começa a trazer, falar comigo no texto, aí eu penso assim, caramba, será que eu de dia, a minha vida, condiz com tudo isso aqui que está acontecendo? Condiz com tudo isso que eu vou falar? Que é uma preocupação minha. Não sei se as demais pessoas pensam da mesma forma, mas é uma preocupação que eu tenho todas as vezes que eu vou falar. E eu queria trazer bem rápido aqui um tema com vocês. Queria começar pensando, né, diante de tudo que nós vivemos, de tudo que acontece conosco, tantas as coisas boas, as coisas não tão boas que acontecem. Como a gente pensa em todas as coisas que acontecem com a gente? Aonde a gente coloca a nossa esperança? Onde está a nossa esperança? Em quem a gente tem depositado a nossa confiança? Ou a gente só está simplesmente só vivendo, só deixando a vida levar até o dia que Deus quiser? Aonde está de fato a nossa esperança? Aonde está de fato a nossa confiança? E aí eu queria falar com vocês sobre um posicionamento, uma visão que eu tive, uma visão do texto, tá? Uma visão do texto que eu tive, que eu nunca tinha pensado dessa forma. Porém, eu fiquei pensando que se a gente não tomar cuidado com esse texto, a gente corre o risco de fazer a mesma coisa e fazer as mesmas escolhas. E é importante que a gente enxergue o resultado final dessa história que a gente vai ler agora, que a gente vai contar agora. A gente entenda que o final dela é a vontade de Deus. Acontece e deve acontecer sempre a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ela é boa, perfeita e agradável, independente de nós. Amém? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, independente de nós. Independente do que você acha que é certo, independente do que você acredita, independente do que você gosta. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu queria que a gente entrasse nessa história e nos enxergássemos nessa história. Porque muitas vezes nós fazemos o mesmo papel sem perceber. Nós fazemos as mesmas escolhas sem perceber. Abra sua Bíblia em Jonas, no capítulo 2. Jonas capítulo 2. Eu só vou ler um versículo. Jonas capítulo 2 e versículo 2. Jonas capítulo 2, versículo 2 diz assim: E disse: Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do grande peixe gritei, e tu ouviste a minha voz. Amém? Vou ler só esse versículo. Todos nós conhecemos a história de Jonas. Jonas é aquele camarada que o Senhor queria usar. O Senhor o chamou para que ele resgatasse toda uma cidade que estava vivendo em pecado, que estava fazendo tantas barbaridades. O Senhor não se alegra de barbaridades, nem do justo, nem do ímpio. O Senhor não se alegra com barbaridades, o Senhor não se alegra com pecado, o Senhor não tem prazer nisso. E aí Deus chama Jonas. Pega Jonas e fala para Jonas: olha, vai lá, porque você vai falar da minha palavra lá, você vai falar do meu amor lá, e eu vou fazer algo acontecer de bom naquele lugar. Deus tinha um plano para Nínive, mas Deus tinha um plano para Jonas também. Deus tinha um plano para Nínive e tinha um plano para Jonas. E a história acontece, vocês conhecem a história. Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele compra uma passagem de navio e foge da presença do Senhor e vai para um outro lugar. Ele vai para uma outra cidade chamada Tarsis. E aí,
história. Ele desce, vai lá, se esconde lá embaixo, porque ele já não queria que ninguém visse ele. Ele já estava se escondendo da face do Senhor. Lá no barco ele tenta se esconder novamente. As ondas vêm, vai derrubar o barco, toda aquela história que a gente já conhece. E coincidentemente, olha que maravilha, os pescadores começam a jogar tudo para fora, começam a tirar a carga para o navio ficar mais leve, para o navio não naufragar, sem saber o que estava acontecendo. O comandante do navio encontra Jonas lá embaixo, dormindo, e fala: rapaz, o que você está fazendo aí? Levanta e ora. Levanta e ora, porque clama ao seu Deus para ver se ele faz alguma coisa por nós, porque todos eles estavam fazendo a mesma coisa. E aí então eles começam a lançar a sorte, porque para ver o que estava acontecendo, sobre quem estava aquele mal, por que estava acontecendo aquele mal com eles. E aí eles lançam a sorte, e por sorte cai bem em quem? Em Jonas. A sorte caiu em Jonas. Devia ter um monte lá de marinheiro, mas tiraram a sorte, caiu justo no camarada. E aí o capitão do navio fala para ele: cara, quem é você? De onde você vem? O que você faz? Qual que é a sua ocupação? Por que você está aqui? Por que você está aqui? De onde você veio? E o mais importante, para onde você vai? E ele fez essas perguntas para Jonas. Jonas então se entrega, fala assim: olha, sou eu sou o culpado. Eu devia ter feito uma coisa, e ele já tinha contado para o capitão do navio o que estava acontecendo, e o porquê que estava acontecendo aquele mal. E aí ele se entrega, fala que ele é o culpado. Então tá bom, vamos jogar Jonas no mar. Jonas é lançado no mar. Deus prepara um grande peixe que vem e traga Jonas. Se alguém tem dúvidas de se é possível uma baleia ou um grande peixe engolir um ser humano, isso foi provado, tá? Isso foi provado, tem relatos disso. Eu não vou ler agora, o texto é grande, mas tem relatos disso lá em 1912, de um capitão chamado Charles H. Thompson. Teve um relato disso, isso aconteceu, veridicamente isso aconteceu, e teve um grande peixe que engoliu uma pessoa lá, e a pessoa caiu do barco, o grande peixe engoliu, depois eles conseguiram capturar o peixe, e eles abriram o peixe e o ser humano estava lá dentro. Então é possível sim, né? Mas Deus preparou que Jonas fosse para esse grande peixe, e o milagre aconteceu. Quando Jonas faz essa oração, e ele fala aqui, e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu do ventre do grande peixe, gritei, e tu ouviste da minha voz. Jonas estava vivo dentro do grande peixe. E dentro do grande peixe, ele percebeu, ele reconheceu o erro, reconheceu o pecado dele, ele clamou ao Senhor, e aí o Senhor prepara, o peixe lança ele fora. Ele então vai para a cidade de Nínive, que ele tinha que ir, e ele vai, ele prega, e o povo se converte, e o rei daquele lugar, o governador daquele lugar se converte também se humilha, também jejuam, também oram, também pede perdão. Deus vê a fé daquele povo, Deus vê que aquele povo, independente de terem cometido pecado ou não, e é importante que a gente saiba disso, porque às vezes senão a gente acaba pensando que porque a gente cometeu um erro, porque a gente cometeu um pecado, acabou a nossa vida, acabou ali o nosso ministério, não posso fazer mais nada. Não, não é verdade, não é verdade. Tão somente você precisa fazer o quê? Fazer o que eles fizeram. Reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha, se vestir de pano de saco, jejuar, orar, entregar a sua vida nos pés do Senhor de novo, entregar o seu erro, o seu pecado diante do Senhor, porque Ele é quem pode nos perdoar, e é Ele quem pode refazer a nossa história. E aí, aquilo acontece, e Jonas, então, a missão dele foi concluída com êxito. Deus usou a vida dele para salvar toda uma cidade. Ele fica feliz? Não. Ele não fica feliz. Ele então reclama com Deus, e aí, para finalizar essa história, para finalizar a história de Jonas, lá no capítulo 4, ele se afasta da cidade para ele ver o que ia acontecer com a cidade. Deus prepara lá uma árvore para ele, para que fizesse sombra para ele. Essa árvore
depois faz sombra num dia, ele fica feliz. No outro dia, Deus prepara que uma lagarta que fere a árvore deixa de fazer sombra. Ele reclama e amaldiçoa. E aí Deus vem falar para ele: rapaz, tu se preocupa com a árvore, não se preocupa com o povo. Você se preocupa com a árvore, não se preocupa com o povo. Será que o povo não tem mais valor do que a árvore? E eu contei toda essa história, embora uma história que todos vocês já conhecem, todos vocês já leram esse livro e conhecem essa história, ela é bem conhecida. Mas eu não tinha enxergado como eu enxerguei agora, lendo, vendo alguns outros textos aqui, ver que Jonas foi um cara muito pessimista. Pessimismo é um sentimento. Pessimismo é um sentimento de um cara que enxerga sempre as coisas num aspecto negativo. O cara pessimista, ele nunca vê sucesso em nada. O cara pessimista, ele sempre vê o fracasso das coisas. Quando Deus fala para Jonas: ó, vai lá e prega para aquele povo, Jonas fala assim: eu não vou porque vai dar errado. Ele não queria ir porque ia dar errado. Jonas era um cara pessimista. Ele se recusou a cumprir a tarefa do Senhor, primeiro. Ele se recusou a tarefa que Deus tinha dado para ele porque ele achou que seria um fracasso. Segunda coisa que marca um pessimista: a missão dele triunfou. Ele foi bem sucedido, mas ele ficou frustrado a tal ponto que por 2 vezes no capítulo 4 ele pede para morrer. No versículo 3, no versículo 8, ele pede para morrer. Porque por mais que a missão dele tivesse dado certo, ele viu a transformação, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus para a cidade de Nínive, ele pediu para morrer. Ele ficou frustrado com o sucesso dele. Era um cara pessimista. E o pessimismo de Jonas, ele ficou tão deprimido. Ele teve depressão. Ele chegou a ficar deprimido por ver que Deus tinha tido misericórdia de Nínive. Deprimido, entenda a palavra depressão não no sentido amplo, mas ele ficou deprimido, como se tivesse não gostado de ver aquilo que Deus tinha feito. E por último, o pessimismo dele impediu de ver que a conversão dos ninivitas era uma ação grandiosa de Deus por intermédio dele. E aí eu queria parar aqui um pouquinho e dizer para você que muitas vezes, eu posso pensar que um simples entregar um folheto na rua, seja um ato pequeno, um ato que não vai dar certo. De repente, segurar uma placa no farol. Para que eu vou fazer isso? Será que vai dar resultado? Será que alguém vai ver? Será que alguém vai se salvar se eu fizer isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, o resultado não depende de você. Tá certo? O resultado não depende de você. A salvação não depende de você. Você não salva ninguém, você não cura ninguém, você não tem o poder para transformar a vida de ninguém. E o que você faz então? Vai e faz. Simplesmente vai e entrega. Simplesmente vai e segura a placa dizendo que Jesus te ama. Sabe por que eu estou falando isso? Porque por muitas vezes eu fui esse cara. Por muitas vezes eu achei que entregar um folheto, segurar uma placa no farol, não transformaria a vida de ninguém. Eu já fui pessimista. E talvez eu seja um pouco ainda. Mas sábado eu fui entregar folheto. Sábado eu fui segurar uma placa no farol. E a cada carro que buzinava, cada pessoa, eu falei: olha, as pessoas estão vendo. E independente de mim, independente do meu pessimismo, eu não tenho ideia, eu não tenho como mensurar o tamanho da obra que Deus pode ter feito na vida de alguém, o efeito que aquilo pode ter causado na vida de alguém. Quem sou eu para mensurar as obras que o Senhor faz? Quem é você, Jonas? Quem é você para não ir fazer aquilo que eu mandei? Deus não é pessimista. Deus não é pessimista, por isso que Ele enviou Jonas. Ele sabia que ia dar certo. Por isso que Ele enviou Jesus para cá, para morrer por mim e por você. Ele sabia que ia dar certo.
Ele sabia que nós também não teríamos condições aqui de pagar, ninguém teria condições de pagar o preço, e por isso que ele mandou Jesus, ele sabia que ia dar certo. Deus não exclui ninguém, nem os pessimistas. Ele usou Jonas. Ele me usou no farol ali. Ele usou a vida da Paula, usou a vida do Mauro, de todo mundo que estava lá. Ele usou a gente. Ele não exclui ninguém. E Deus nos ensina, como Ele ensinou para Jonas, que Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. A obra é dEle, a última palavra é dEle, quem faz é Ele, quem cuida é Ele, quem projeta é Ele. Cabe a mim e a você apenas sermos servos e parar de questionar. E parar de questionar o porquê. E parar de nos sentir tão insignificantes ao ponto de, puxa, não vou fazer porque não vai dar certo. Não vou fazer porque não faz sentido. Não vou fazer porque só eu fazendo, para quê? Tem bastante gente para fazer. Não, é você que Deus quer usar. É você com quem Deus quer falar. É você. É você que vai ter a mesma sensação que eu tive. Eu não tive função nenhuma no sábado. Sabe qual foi a minha função no evangelismo? Enquanto eles estavam levantando as placas, não é para rir, tá? Eu vou olhar aqui, não é para rir. Enquanto uns estavam segurando as placas, Jesus te ama, tinham outros no farol entregando os folhetos, entregando os livrinhos, e a minha função era ficar olhando para o semáforo, para ver se quando o semáforo daqui fosse fechar, o dali ia abrir. Então eu tinha que avisá-los para que eles não fossem atropelados. Gente, sai. Então a minha função foi essa. O tempo todo. Gente, sai. Vai fechar. Essa foi a minha função. Além de interceder por cada folheto que foi entregue, além de orar por cada pessoa que passava ali e buzinava, além de dizer um Deus te abençoe. Só isso. Mas eu nunca me senti tão bem, gente. Eu me senti tão bem depois desse dia, depois daquele momento. Eu me senti tão bem, porque eu me senti, ainda que eu estivesse só olhando o semáforo abrir ou fechar, eu me senti útil. Eu me senti útil, falei, só estou vendo o farol abrir e fechar. Quem estava trabalhando mesmo era o povo, mas eu estava aqui. Vai abrir, vai fechar. Mas o que eu estava fazendo? Cuidando do povo. E o que você está fazendo? Cuida do povo. Para de pensar só em você e cuida do povo. Por último, eu queria dizer que o que Deus espera de nós é que nós possamos nos lembrar daquilo que nos dá esperança. Sem esperança não há travessia possível. E aí quando Jonas reconhece o pecado dele, quando Jonas reconhece o poder de Deus e ele ora no ventre do peixe, Deus faz o milagre. Precisou Jonas reconhecer o pecado dele, precisou Jonas reconhecer a falha dele, reconhecer que ele era realmente um cara pessimista, um cara que não acreditava que as coisas fossem dar certo. Ou talvez que não quisesse que desse certo, porque ele queria salvação só para ele, não sei. Mas, quando ele reconhece isso, lá no ventre do peixe, lá nas profundezas, eu não sei em que profundidade que ele estava, mas você serve um Deus que Ele ouve a sua oração, independente de onde você está, independente da profundidade que você está, independente do problema, independente da angústia, independente de onde você está, do tamanho do buraco que você esteja. Deus, Ele ouve a sua oração. Ele é fiel, Ele ouve a sua oração, e Ele, quando você ora de verdade, e quando você reconhece de verdade quem você é, as suas falhas, os seus defeitos, e você reconhece que você depende dEle, que você precisa dEle, é aí que o milagre acontece. E aí eu quero concluir dizendo que eu e você possamos entender, que eu e você possamos de fato entender e viver a vontade de Deus, independente de nós mesmos, sabe? Como eu disse aqui no início, independente do que você gosta, independente de como você quer que aconteça. Às vezes, irmãos, para que as pessoas sejam abençoadas, você tem que abrir mão de você. Às vezes, para que pessoas não sejam
prejudicadas, como Jonas podia estar prejudicando a vida de um monte de gente naquele navio, naquele barco, ou até na cidade de Nínive, que poderia morrer sem a salvação de Jesus por causa da negligência dele, por causa do pessimismo dele. Às vezes, para que essas pessoas não se machuquem perto de nós, ou para que as pessoas se salvem perto de nós, você precisa abrir mão de você mesmo. Você precisa abrir mão do seu pessimismo, abrir mão da sua vontade, abrir mão daquilo que você gosta muitas vezes. Não importa o que eu gosto, não importa o que eu quero, importa o que o Deus quer, importa o que o Senhor quer, importa a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Que eu e você possamos ter isso em mente, e possamos reconhecer sempre e viver sempre a vontade de Deus, sempre, sempre. Eu sei que às vezes vai ferir você, às vezes vai confrontar você, às vezes vai de encontro com algo que você não quer fazer, vai de encontro com um irmão que vai abençoar um irmão que você nem queria abençoá-lo. Mas não importa o que você quer. Se você é cristão de verdade, se você teme ao Senhor e se você quer fazer a obra do Senhor, entenda isso. Às vezes você precisa abrir mão de você mesmo. Mas que eu e você, e quem sabe, irmão, quem sabe, Deus só não está esperando um posicionamento seu para que o milagre aconteça. Talvez Deus só está esperando que você, assim como Jonas lá no ventre do peixe, reconheça a sua falha, reconheça o seu pecado. Ou reconheça que você tem falhado em pequenas coisas, de repente pensar como eu, de não ir entregar um folheto por achar que é pouco. Mas talvez Deus só esteja esperando isso de você para que o milagre na sua vida aconteça. Então que nós possamos, como o Senhor quer de nós, e está lá eu vou ler um texto aqui para a gente fechar, que está lá em Lamentações 3:20, a partir do 20. Mas quero me lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha esperança é o Senhor, portanto esperarei nele. Amém? Digo a mim mesmo, como eu comecei o título dessa mensagem, aonde está a minha esperança? A minha esperança está no Senhor. Nesse Senhor que eu acabei de dizer, que está em Lamentações. Nesse Senhor do qual as misericórdias dele se renovam todos os dias na minha e na sua vida. De um Senhor que não se importa com as tuas falhas, com os teus pecados. Desde que você reconheça eles, desde que você reconheça a sua condição. Porque é assim que ele vai te usar. Assim que ele vai nos usar. Porque se nós buscarmos perfeição em nós mesmos, quem de nós aqui é perfeito? Quem de nós aqui é totalmente 100% santo, a ponto de dizer, não, eu não dependo nem de Deus, a minha santidade basta? Quem de nós pode dizer isso? Não, nenhum de nós. Então é do jeito que você é, do jeito que você é, do jeito que Deus te fez, com o sentimento que você tem, se você é pessimista, otimista ou não, do jeito que Deus te fez, é o jeito que Ele vai te usar. A única coisa que eu e você precisamos fazer e saber é que às vezes é necessário abrirmos mão de nós mesmos para que o milagre do Senhor aconteça nas nossas vidas e na vida daqueles que estão perto de nós. Amém?